Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 4 de junho. Um feliz sábado para vocês. Queridos, antes de começar o estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nós estamos aqui na Tua presença para Te adorar. Em meio à natureza, buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Que o Senhor abra nossa mente para entendermos a Tua profecia. Ouve a nossa oração. Dá-nos a bênção reservada para aqueles que Te buscam, em nome de Jesus. Amém. Queridos, continuando com a nossa série, Desvendando o Apocalipse. Hoje nós vamos continuar estudando o Apocalipse capítulo 10. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Nós já apresentamos a primeira parte do capítulo 10 de Apocalipse, quando estudamos com você sobre a voz dos 7 trovões. E hoje vamos estudar a segunda parte de Apocalipse 10. Portanto, abra sua Bíblia e vamos ler aqui capítulo 10 e o verso 1 em diante. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol. Este anjo forte que apareceu aqui na profecia de Apocalipse 10 não é outro senão o anjo do concerto, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aqui diz o verso 2, tinha na sua mão um livrinho aberto. Esse livrinho aberto é o livrinho de Daniel. Daniel na sua fase escatológica. Daniel, nas suas profecias escatológicas do capítulo 8 para frente, é um livro selado. É um livro que foi selado até o tempo do fim, exatamente como diz em Daniel capítulo 12, verso 4. Sela este livro até o tempo do fim. Mas, queridos, no tempo do fim, o livro de Daniel seria aberto. E a ciência se multiplicará, diz lá em Daniel capítulo 12. Mas a ciência do conhecimento profético. Este livro de Daniel, selado, ele foi desselado, ele foi aberto pelo leão da tribo de Judá em Apocalipse 5. Queridos, aqui em Apocalipse 5, nós lemos, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 5, é o livro selado com 7 selos. A Bíblia mostra em Daniel um livro selado, e a Bíblia mostra em Apocalipse 5 um livro que está sendo desselado pelo leão da tribo de Judá. Lemos em Apocalipse 5, diz, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ninguém no céu, diz o verso 3, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, aleluia, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O livrinho selado de Daniel foi desselado por nosso Senhor Jesus Cristo. A sua serva Ellen White fala claramente no livro Testemunhas para Ministros que este livro de Daniel selado foi desselado pelo leão da tribo de Judá, em Apocalipse capítulo 5. Por isso, queridos, aqui em Apocalipse capítulo 10, o livrinho está aberto, porque ele foi desselado pelo leão da tribo de Judá. Apocalipse capítulo 10, agora, nós lemos o verso 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Esta foi a live do sábado passado, quando nós estudamos com você sobre a voz dos 7 trovões, que são acontecimentos colocados em ordem. Deus delineou os últimos acontecimentos escatológicos, para que você e eu, como filhos de Deus, entendamos o que está diante de nós, o que vai acontecer, passo após passo, até Jesus Cristo voltar. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós sabemos o que está no futuro, porque Deus desvenda o futuro, abrindo a cortina do futuro, para que você penetre e enxergue o futuro, o que os que não são filhos de Deus não conhecem, não enxergam,
mas os filhos de Deus sabem, porque Deus não faz coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Por isso, queridos, se você não assistiu a live sobre a voz dos 7 trovões, vá lá no nosso canal, lá no YouTube, no nome Samuel Ramos, e assista no nosso canal a live sobre a voz dos 7 trovões. Aqui nós lemos capítulo 10 e o verso 4, e sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, não haveria mais tempo profético. De 1844 para frente, nós não temos mais tempo profético. O que é tempo profético? É o princípio de um dia valer um ano. A maior profecia de tempo profético é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Um dia valendo um ano. São 2.300 anos. Esta profecia acabou em 1844. De lá para cá, nós não temos mais tempo profético, mas temos profecia de tempo. E então o tempo deve ser entendido como sendo tempo literal. Nós temos os 1000 anos de Apocalipse 20, é uma profecia de tempo, mas não é tempo profético, é tempo literal. Nós temos a profecia da 5ª trombeta, em Apocalipse 9, os 5 meses não são 5 meses proféticos, mas são 5 meses literais, 150 dias. Nós temos a profecia de tempo da 6ª trombeta, que fala da grande guerra, com 200 milhões de soldados, em que vão matar 1/3 da população mundial. É uma profecia de tempo, porque diz lá em Apocalipse 9, verso 15, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano. Dia, mês e ano. São 391 dias literais. É o tempo desta guerra mundial, anunciada aqui na 6ª trombeta. Por isso existe profecia de tempo para o tempo do fim, mas deve ser entendida como sendo tempo literal. Assim como Apocalipse 13, verso 5, onde fala sobre a supremacia papal dos últimos dias, a última supremacia papal, queridos, será de 42 meses. 42 meses, agora no tempo do fim, são 1260 dias, 3 anos e meio literais. Queridos, quando nós lemos aqui em Apocalipse 10, verso 6, que não haveria mais tempo, entenda como não haveria mais tempo profético. Mas profecia de tempo nós temos, porque isso está claramente revelado na palavra de Deus. Daniel capítulo 12 fala de uma profecia de tempo literal, 1290 dias. Capítulo 12, verso 11 de Daniel. No capítulo 12 de Daniel, verso 12, fala de uma profecia, outra profecia de tempo literal, 1335 dias. Se você quiser estudar melhor sobre esses temas, procure no nosso canal do YouTube as profecias que falam sobre os 1290 dias e os 1335 dias de Daniel 12. Mas, queridos, hoje nós estamos especificamente estudando a segunda parte de Apocalipse 10. Vamos ler agora o verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, isto é para os nossos dias, não é? Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. O dia e a hora da volta de Jesus, aqui diz em Apocalipse 10, verso 7, será anunciada, será proclamado o dia e a hora da volta de Jesus, ao ser tocada a 7ª trombeta. Este é outro tema que você pode estudar assistindo no nosso canal do YouTube, o vídeo que fala sobre a 7ª trombeta, ou a revelação do segredo de Deus. Queridos, agora o verso 8, capítulo 10 de Apocalipse, verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Toma o livrinho aberto. Pega esse livrinho aberto que está na mão deste anjo, que é Jesus Cristo. É a ordem que veio do céu para João. E agora diz o verso 9. E eu fui ao anjo dizendo-lhe,
dá-me o livrinho. E ele me disse, toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será como mel, doce como mel. Queridos, aqui está falando do livrinho de Daniel. O livro de Daniel traz uma mensagem que era fechada para o tempo de Daniel, mas que hoje é uma mensagem aberta, porque é o livro aberto, e que Deus pediu para o seu povo, representado aqui pelo profeta João. João está representando o povo remanescente de Deus, que no tempo do fim iria entender a profecia do livrinho aberto. Por isso João representa o remanescente de Deus do tempo do fim. Por isso ele pegou o livrinho e comeu. Isto foi amargo no seu ventre, mas na boca foi doce como um mel. Queridos, Deus que conhece o fim desde o princípio, ele contou antecipadamente a história do desapontamento do dia 22 de outubro de 1844. Aquela amarga experiência que foi doce como um mel na boca, porque que notícia mais maravilhosa seria do que a segunda vinda de Jesus Cristo em glória e majestade. Guilherme Miller e todos os seus seguidores, cerca de 100 mil cristãos, estavam envolvidos no movimento millerita adventista, que começou no ano de 1830, 1840 até 1844. Queridos, esse movimento adventista millerita, eles estavam aguardando a segunda vinda de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. E eles se prepararam para este grande evento. Eles investiram tudo que tinham para este grande evento, porque Jesus Cristo iria voltar neste mês, neste dia, nesta hora. Mas Jesus Cristo não veio. E aquela esperança que era doce como um mel na boca, como diz exatamente a profecia, se tornou amarga, amarga como um fel. Houve muita angústia, muita frustração, muita crítica, muita perseguição contra aqueles que estavam esperando a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844. Jesus não veio. E então eles caíram no ridículo, foram ridicularizados, foram caçoados. Queridos, a fé do povo de Deus foi provada. Por isso Jesus diz aqui, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como um mel. Queridos, aqui diz o verso 10 agora, e tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como um mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Por que essa experiência de desapontamento, de frustração? Por que isso aconteceu em 1844? Qual a razão? Qual a causa? Onde estava o engano? Onde estava o erro? O que é que o povo de Deus, naquele tempo, o que é que eles entenderam da forma errada? Queridos, nós temos que voltar um pouco para Daniel, para entendermos o porquê do desapontamento de 1844. Abra sua Bíblia então em Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Aqui nós vamos ver a partir do verso 9. Daniel, capítulo 7, a partir do verso 9. Quando Guilherme Miller e os seus seguidores, eles estudaram Daniel, capítulo 7, verso 9, eles entenderam que aqui estava falando da segunda vinda de Jesus. Nós hoje entendemos que aqui está falando do juízo celestial, do juízo investigativo, do juízo que começou em 1844. Mas eles não entendiam desta forma. Quando eles estudaram Daniel capítulo 7, verso 9 em diante, eles entenderam que seria então a segunda vinda de Jesus, que o juízo ocorreria na segunda vinda de Jesus. Lemos então o verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros.
Hoje nós entendemos claramente que aqui está falando do juízo celestial. Mas, queridos, eles entendiam que o juízo era a volta de Jesus. Por isso, aqui no verso 13, eles entenderam que seria a segunda vinda de Jesus. Verso 13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Eles entenderam que o verso 13 estava falando especificamente da segunda vinda de Jesus. Mas, queridos, Jesus não veio à terra. Aqui diz que Jesus Cristo veio ao ancião de dias. O ancião de dias é o Deus Pai, que estava sentado sobre o trono, e o trono de Deus está no Santíssimo do Santuário Celestial. O Santíssimo do Santuário Terrestre representava o trono de Deus, porque ali estava a Arca do Concerto com os 10 mandamentos. E, queridos, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário terrestre para fazer a purificação do santuário, que era um dia de juízo, era um dia de julgamento para o povo de Deus. Isto era uma profecia. A sexta festa do santuário terrestre, chamada de Dia da Expiação, ou Dia da Purificação do Santuário, era uma festa profética que apontava para a obra de Jesus Cristo no santuário celestial. Lá, ele iniciaria o juízo celestial no final dos 2.300 anos. Mas Guilherme Miller e os seus companheiros entenderam que aqui estava falando da segunda vinda de Jesus. Queridos, Daniel capítulo 8, verso 14, foi a profecia que Guilherme Miller mais estudou. E eles fizeram todos os cálculos matemáticos das 2.300 tardes e manhãs, aqui de Daniel capítulo 8, verso 14. E eles perceberam que não existia erro nenhum. Matematicamente, isto estava mostrando, através do calendário profético de Deus, para eles, estava mostrando o dia da segunda vinda de Jesus. Mas a Bíblia diz em Mateus 24, 36, daquele dia e hora ninguém sabe. Ora, queridos, eles não sabiam naquele tempo e nós não sabemos hoje do dia e da hora. Aí estava o engano deles. Um engano que eles não perceberam, senão depois da decepção, depois do desapontamento. Foi que eles começaram a entender os porquês, as causas do desapontamento de 1844. Aqui diz em Daniel capítulo 8, verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Guilherme Miller entendia a purificação do santuário como sendo a volta de Jesus Cristo. Ele entendia a terra é o santuário, e a purificação do santuário é quando a terra será queimada. Mas, queridos, o santuário não é a terra. A Bíblia fala de 2 santuários. O santuário da terra, construído por Moisés e que durou até Cristo. E finalmente o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, não ficou pedra sobre pedra. Mas este templo terrestre era somente uma cópia, uma ilustração do templo celestial, construído não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Aqui diz Paulo em Hebreus, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 8. Paulo, o judeu que se converteu a Jesus Cristo, e ele se tornou um grande pregador do santuário celestial. Paulo entendeu melhor do que todos os outros a mensagem, a doutrina do santuário celestial. Por isso, ele fala aqui em Hebreus capítulo 8. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 8 e o verso 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário. Paulo entendeu que existia um santuário no céu. Ele entendeu que o santuário da terra era somente uma cópia do santuário celestial. E ele entendeu que Jesus Cristo subiu ao céu e ele foi entronizado no céu, no santuário celestial, para exercer o seu ministério no santuário celestial, que está dentro da Nova Jerusalém. E diz aqui, verso 2, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Paulo fala abundantemente sobre o santuário celestial. Aqui em Hebreus, leia também Hebreus capítulo 9.
E o verso 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, que é o tabernáculo celestial, não é? Não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário. Qual santuário? O celestial. Porque no santuário da terra, Jesus nem mesmo poderia ser sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Mas no santuário celestial é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Ele ali é o sacerdote. E ele ali também é o sumo sacerdote. Por isso diz Paulo em Hebreus 9 e o verso 12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E fala mais uma vez Paulo, no capítulo 9 de Hebreus, verso 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Queridos, no Novo Testamento nós entendemos o santuário celestial. Porém, queridos, os mileritas não entendiam. Por isso pensavam que a purificação do santuário, anunciada em Daniel capítulo 8, verso 14, seria a segunda vinda de Jesus Cristo. E eles então fizeram os cálculos das 2.300 tardes e manhãs, e chegaram à conclusão de que estas 2.300 tardes e manhãs eram 2.300 anos. Porque um dia em profecia equivale a um ano. Foi assim que Deus disse: um dia te dei por um ano. 2.300 dias, uma tarde e uma manhã, é um dia. 2.300 dias seriam 2.300 anos. Então, queridos, quando começaram os 2.300 anos da profecia de Daniel 8,14? E quando terminaram? Eles estudaram a profecia e entenderam esta parte da profecia. Aqui diz em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, nós vamos ver então o verso 21. Estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. O anjo veio para explicar para Daniel a visão que ele não tinha entendido. E a visão que ele não tinha entendido era a visão de Daniel 8,14, dos 2.300 anos. E ele começa explicando os 2.300 anos de uma forma muito didática. Ele mostra aqui, verso 24. Deus dividiu os 2.300 anos em duas partes. Primeiramente, 70 semanas de 7 dias proféticos. 70 semanas proféticas, que são 490 anos. Essa é a primeira porção dos 2.300 anos. Foi assim que Deus explicou para Daniel a profecia das 70 semanas. Lemos aqui em Daniel 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Daniel, destes 2.300 anos, 70 semanas, ou seja, 490 anos, estão separados para o teu povo, o povo de Israel. Mas, quando vai começar esta profecia de 70 semanas? Quando vão começar as 70 semanas? Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. E as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Deus deu o ponto de partida para as 70 semanas. Deus deu o ponto de partida para os 2.300 anos. Portanto, queridos, sabendo qual é o dia, qual é a data em que foi dada a ordem para a reconstrução de Jerusalém, nós entendemos qual é a data inicial para as 70 semanas. Qual é a data inicial para os 2.300 anos, pois as 70 semanas é a primeira porção dos 2.300 anos. Em que data foi dado o decreto para a reconstrução de Jerusalém? Quando Daniel recebeu esta visão, esta profecia, Jerusalém estava destruída.
Abra sua Bíblia agora em Esdras. Abra sua Bíblia em Esdras e vamos ver aqui o que é que Deus fala sobre a reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo. Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6, verso 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme ao mandado do Deus de Israel, e conforme ao mandado de Ciro, e de Dario, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. 3 decretos são mencionados aqui em Esdras capítulo 6 e o verso 14. 3 decretos para a reconstrução de Jerusalém e do templo. O primeiro decreto é mencionado aqui como sendo de Ciro, em 537 a.C. O segundo decreto é de Dario, no ano 519 a.C. E o terceiro decreto é de Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Como os 2 primeiros decretos não reconstruíram a cidade e o templo, veio o terceiro decreto, em 457, no 7º ano do rei Artaxerxes. E este realmente deu cabo, completou, consolidou, cumpriu a profecia, porque Jerusalém foi reconstruída e o templo também. Você pode ler este decreto com seus detalhes em Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7, nós vemos aqui o verso 6. Este Esdras saiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Verso 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netinins, no ano 7º do rei Artaxerxes. Portanto, o 7º ano do rei Artaxerxes foi o ano em que Esdras veio a Jerusalém com a ordem do rei Artaxerxes para reconstruir a cidade e o templo. E diz o verso 8, e no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei. E você pode ler o decreto do rei Artaxerxes a partir do verso 10 em diante. Queridos, nós vemos aqui no decreto de Artaxerxes, em 457, o ponto de partida para as 70 semanas de Daniel capítulo 9. Volte a abrir Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 e o verso então 25. Daniel capítulo 9 e o verso 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, a ordem e o decreto de Artaxerxes, em 457, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas mais 62 semanas são 69 semanas. São 483 anos. Portanto, em 457, começou a contagem dos 490 anos. 7 semanas mais 62 semanas são 69 semanas de 7 dias proféticos, 483 anos. Começando em 457 a.C., os 483 anos nos levam até o ano 27 depois de Cristo. No ano 27 depois de Cristo, Jesus Cristo foi batizado. E então ele iniciou seu ministério de 3 anos e meio. E ao completar o seu ministério em 3 anos e meio, ele foi morto. 3 anos e meio sendo acrescentados ao ano 27, batizado no ano 27. Mais 3 anos e meio, nós vamos então para o ano 31. Jesus morreu no ano 31. Queridos, aqui diz que Jesus Cristo morreria na metade da última semana. As 69 semanas, 483 anos, nos levam até o ano 27. A última semana das 70 começaram, portanto, no ano 27 e se estenderam até o ano 34. 27 mais 7, 34. Esta foi a última semana das 70. Nesta última semana das 70, Jesus Cristo exerceu seu ministério por 3 anos e meio e foi morto
na metade desta última semana de 7 anos, exatamente como diz a profecia, em Daniel capítulo 9. Leia comigo, Daniel capítulo 9, verso 26 e 27. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Verso 27. E ele, falando do Messias, firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, os últimos 7 anos das 70 semanas, a 70ª semana. Jesus firmaria um concerto com muitos por uma semana, os últimos 7 anos. E na metade da semana, diz o verso 27, e na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Jesus fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares exatamente na metade da última semana das 70. Isto foi no ano 31. E, queridos, esta última semana continuou mais 3 anos e meio. Chegamos então em 34, quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado. E ali estava aquele povo apedrejando Estevão. E, guardando as roupas dos apedrejadores de Estevão, ali estava Saulo. Isso você pode ler lá em Atos dos Apóstolos. E foi ali que começou a conversão de Saulo. Porque a oração de Estevão, ela marcou a mente de Saulo. E ele finalmente se rendeu a Jesus Cristo e se tornou o apóstolo dos gentios. Ele entendeu a doutrina do santuário. O santuário terrestre é um símbolo do santuário celestial. A festa do santuário terrestre, da purificação do santuário terrestre, é um símbolo da purificação do santuário celestial. Mas quando ocorreria a purificação do santuário celestial? No final dos 2.300 anos, diz Daniel capítulo 8 e o verso 14. Aqui diz, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Queridos, se os 490 anos nos levam de 457 a.C. até o ano 34 depois de Cristo, então restam, dos 2.300 anos, restam somente 1.810 anos. Portanto, os 2.300 anos estão divididos em 2 porções, 490 e 1810. Os 490 anos são de 457 a.C. até o ano 34 depois de Cristo. Restam então 1810 anos que nos levam do ano 34 depois de Cristo até o ano de 1844. Por isso eles entenderam que Jesus Cristo iria voltar em 1844, porque entenderam que a purificação do santuário era a volta de Jesus. Esta é a causa, esta é a razão por que eles tiveram uma grande decepção no dia 22 de outubro de 1844. Queridos, voltando agora para Apocalipse capítulo 10. Aqui em Apocalipse capítulo 10, diz Deus que o seu povo, o seu remanescente no tempo do fim, passaria por esta tremenda amargura, por este tremendo desapontamento. E é exatamente a profecia que Deus escreveu. Deus conta a história antes da história acontecer, para que você entenda que Ele é Deus, Ele conhece todas as coisas, o fim desde o princípio. E quando as profecias se cumprem, você fortalece a sua fé. Você crê nesse Deus que sabe tudo, sabe os mínimos detalhes da sua vida. E eu descanso nas mãos deste Deus que conhece tudo e que me ama e que me aceita, frágil e pecador como sou, frágil e pecador como você é. Deus te aceita, Deus te cobre com a justiça de Cristo. Quando você confessa os seus pecados, Ele perdoa os seus pecados e o reveste do poder do Espírito Santo, para que você não volte a viver nos pecados que você já confessou, que você já abandonou. Ele quer vida nova para você. E Deus nos reveste com o Espírito Santo para vivermos uma vida como a vida de Jesus na terra. Queridos, o Deus que previu o desapontamento, a amarga decepção do dia 22 de outubro de 1844, aqui em Apocalipse capítulo 10, falando, toma o livrinho
e come-o, e na tua boca será doce como o mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Ele previu o desapontamento, mostrando que ele é Deus, mas ele previu também que deste desapontamento nasceria um movimento profético mundial. Porque a profecia do desapontamento não para no verso 10. Apocalipse capítulo 10, verso 10, não é o último verso do capítulo. Tem o verso 11, e eu convido você para pensar e meditar agora no verso 11. Capítulo 10 de Apocalipse, verso 11. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Importa quem profetizar. Quem deveria profetizar a muitos povos, nações, e línguas, e reis? Este remanescente que passou pelo desapontamento. Deus viu que este remanescente, sofrido, ridicularizado, se levantaria, entenderia a profecia, porque o conhecimento profético aumentaria o conhecimento da ciência profética, conforme diz Daniel capítulo 12, verso 4. E hoje nós entendemos a ciência profética. As profecias de Daniel e Apocalipse são profecias para os nossos dias, para os últimos dias. E queridos, Deus tem uma missão para você e para mim. Importa que profetizes outra vez. É um movimento profético mundial. Pregar o quê? As profecias de Daniel e de Apocalipse. E a principal profecia de Apocalipse que Deus quer que você pregue é a mensagem dos 3 anjos. Apocalipse capítulo 14. A mensagem dos 3 anjos, que são os 3 últimos apelos de Deus para a humanidade. Proclamando: chegou a hora do juízo. Queridos, o juízo dos mortos começou em 1844. Mas o juízo dos vivos vai começar logo mais que o decreto dominical for aprovado mundialmente. Vai começar então o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo, que é o santo sábado do Senhor, é o sinal de Deus entre ele e o seu povo, conforme diz em Ezequiel capítulo 20, verso 12. Este é o sinal que eu coloco entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos santifica. Ezequiel 20, verso 12. Este é o sinal de Deus. Deus vai selar o seu povo com o seu sinal. E Satanás vai selar aqueles que não obedecem aos mandamentos de Deus com o sinal da besta. O sinal da besta está em contraste com o sinal de Deus. Qual é o sinal que você quer receber, meu querido irmão, minha querida irmã? Você quer receber o sinal de Deus ou o sinal da besta? O sinal de Deus vem acompanhado com a bênção de Deus e a chuva serôdia do Espírito Santo. E Deus quer que você receba esta bênção, este presente da chuva serôdia do Espírito Santo. É a mente de Jesus Cristo sendo implantada em você, para que você pense como Jesus, sinta como Jesus, viva como Jesus. É o caráter de Jesus implantado em você. Queridos, Deus tem uma missão para este remanescente dos últimos dias, e é uma missão profética. Importa, Apocalipse capítulo 10, verso 11, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Aqui está o desafio para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Profetize, mas profetizar o quê? Quando você prega as profecias, você está profetizando. Deus tem um movimento profético no tempo do fim, revestido pelo batismo do Espírito Santo, pelo batismo diário do Espírito Santo. Nós estamos anunciando as 3 mensagens angélicas e estamos dizendo: Jesus virá muito em breve. Prepare-se, Jesus está voltando. Esta é a sua e a minha missão. Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus te encha de poder e de alegria e de ânimo e de fervor, e esta chama do Espírito Santo incendeie a sua vida. Este é o meu apelo, este é o meu desejo. Eu deixo com você, meu querido irmão, a paz de meu Jesus, a paz que só Ele tem para dar. Amém.